queria saber de vocês se vocês sabem o que é ludoterapia. Ludoterapia é uma ferramenta crucial no cuidado da saúde mental para crianças. Ela é utilizada para transformar, através da brincadeira, o desenvolvimento emocional, social e cognitivo das crianças. E a criança expressa os seus sentimentos, além de aprender a lidar com os desafios da vida, fortalece a autoestima, desenvolve as habilidades. Por exemplo, em casos, né, na vara familiar, existem psicólogos e eles descobrem as coisas através da ludoterapia. Eles põem as crianças para brincar, isso em todos os sentidos, né? Infelizmente, até para crimes com crianças. Mas a ludoterapia é uma forma da gente entender o que a criança está sentindo, pensando, é uma ferramenta crucial, né? E vocês sabiam que no mercado financeiro, é, o mercado financeiro, sim, ele pode ser uma ferramenta muito parecida com a ludoterapia, que assim como na ludoterapia para as crianças, o mercado financeiro permite ao adulto explorar sentimentos, quebrar barreiras, além de ter a sua autoestima fortalecida. O adulto também pode aprender a lidar com as suas emoções, com seus comportamentos, a transformar os comportamentos, mudar hábitos, construir novos hábitos e, através dos estímulos, ter novos desenvolvimentos cognitivos. Pô, Danusa, mas peraí, não é isso que eu estou querendo aqui, né? Eu estou querendo ganhar dinheiro. Pois é, muitas vezes, e eu tenho percebido isso com certa frequência, que o adulto, no mercado financeiro, usa uma ferramenta para uma criança. O adulto ele vem para o mercado financeiro para ganhar dinheiro. No entanto, quando chega aqui, começa uma explosão de sentimentos, ele começa a ter que rever crenças, e aí ele começa a ter que quebrar algumas barreiras, aí ele se vê com a autoestima mexida, é necessário muitas vezes fortalecer essa autoestima para que ele continue operando. Além disso, ele tem que aprender a lidar com essas dificuldades emocionais, tem que aprender a transformar os comportamentos que ele já tem de anos em novos hábitos, e ele tem que também começar a trabalhar com os estímulos que ele percebe, que ele interpreta, né? Porque tudo é interpretação no gráfico, não é isso? É tudo interpretação, é percepção, interpretação e ação. Percebo, interpreto e ajo. Isso é chamado de fatores cognitivos. E o adulto acaba tendo que reconstruir, né, desenvolver novos fatores cognitivos. Ou seja, mesmo que o adulto não queira vir para o mercado com a intenção de é, se reformular enquanto sentimentos, comportamentos, crenças e estímulos cognitivos, mesmo que ele não queira ou que jamais tenha pensado nisso, o mercado financeiro acabou brigando ele a fazer isso. Um exemplo é de quantas vezes, eu acho que são poucas as vezes que muitos de nós que estamos aqui no mercado financeiro, muitos traders que estão aqui, já se viram em tão maus lençóis com as próprias emoções, com os próprios pensamentos, sentimentos e crenças. Às vezes eu acho que vocês chegam a duvidar de alguns sentimentos ou se questionar, nossa, eu nunca me senti tão vulnerável dessa forma. Então, existe, né? Eu acho que é bem interessante essa correlação que existe entre a ludoterapia, né, e a terapia lúdica para adultos. Eu vejo aqui o mercado financeiro como isso, como uma terapia lúdica para adultos, como um poço de oportunidades, em que, infelizmente, a gente não veio para cá com essa intenção. Eu não vim para cá com a intenção de ter oportunidades de melhorar as minhas emoções, lidar com as minhas emoções, ou que eu possa ressignificar as minhas crenças. Eu não vim para cá com esse objetivo. Mas, infelizmente, aqui a gente acaba tendo que lidar com tudo isso. Vou pegar como exemplo a nossa plataforma, né? Vamos pegar a Profit Pro, que é a plataforma mais avançada que a gente tem mesmo, né? Ela, além aquele monte de estímulo visual, ela tem as cores, os barulhos, os sons, os ruídos, as possibilidades da gente mexer e ficar mudando layouts e descobrindo coisas. Tudo isso
é um brincar, entre aspas. É uma forma de brincadeira. Uma coisa que eu tenho trazido muito para os meus alunos, que a gente faz o tempo todo, que eu fico estimulando neles o tempo todo, é trazer-se a consciência no momento da operação. Ó, eu ensino eles, busca a consciência, vai e busca a sua consciência. Por quê? Porque todos esses estímulos servem de brinquedo, entre aspas, eles levam a gente a sair da consciência. Eu tenho percebido que muitos alunos, né, quando tem um dia de fúria, por exemplo, é por conta disso, ele sai da consciência. É um limiar entre a consciência e você cair num estado de transe. Eu chamo estado de transe, tá? Mas é um momento em que você não está pensando mais, você só está agindo em função da emoção. Você sai da linha de crítica. Então, existe aqui a linha crítica, as suas emoções e as suas ações. Você perde essa linha crítica e passa da emoção para ação, emoção, ação, emoção, ação. O que promove isso? O brincar. Eu comecei a levantar essa hipótese quando eu comecei a fazer algumas observações e que tem muito a ver com estímulo que consegue me levar para um mundo onde eu perco o senso crítico e começo a agir em função da emoção. Conhece isso? A gente cai, por exemplo, em um dia de fúria. Agora, quando você sabe que essa possibilidade ela é possível todos os dias, a gente começa a ficar atento, que é aquilo que eu falo para os meus alunos. Puxa a memória. Você tem que ficar o tempo todo na frente da tela buscando a sua memória. Vai e busca a sua memória. Então, eu ensino eles até essa técnica de chamar a memória, chamar a consciência. Quando a gente começa a mudar isso, começa a perceber isso na tela, consequentemente isso começa a transformar a nossa vida. Consegue no trade explorar, né, essas questões emocionais, comportamentais e também cognitivas. O trade é uma ludoterapia. A ludoterapia é para criança e o trade ela serve como um lúdico para o adulto expressar todos esses sentimentos e aprender a lidar com eles. Porque qual que é o objetivo que eu estou trazendo aqui para vocês? É que vocês consigam ver aqui uma oportunidade. Então, é uma melhora com relação à sua autoconsciência. Você pode ter a possibilidade aí de melhorar e compreender as suas emoções. Uma outra coisa que acontece aqui, existem traumas, né, que nós vivenciamos aí na nossa infância ou até na adolescência, que provocam algumas emoções. Certamente, se não for se não foram trabalhados esses traumas eles vão passar a aflorar aqui de uma maneira ou de outra. Por exemplo, né, se eu era, enquanto jovem, eu tinha facilmente tudo aquilo que eu queria financeiramente. E isso era uma maneira de eu conseguir a aprovação e o reconhecimento dos meus amigos. E se eu não conseguir lidar com isso durante a minha vida, provavelmente aqui eu posso agir de maneira que eu vou buscar esse mesmo reconhecimento, essa mesma aprovação e o dinheiro fácil que eu tinha. Vocês entendem? Então, é a oportunidade de processar até mesmo os traumas, mesmo que você não queira. Mas você pode até não querer olhar para isso como um fato e tratar. Isso é um direito seu. Você pode até não querer mexer com isso. Não, não vou mexer com isso, não, deixa guardadinho. Mas que eles surgirão, surgirão. E você tem a oportunidade de desenvolver habilidades de enfrentamento. Né? Aquela pessoa que nunca conseguiu, vamos imaginar aí uma situação que os pais sempre se puseram à frente da pessoa, ela nunca resolveu nenhum tipo de problema, ela nunca teve que se virar com nada, com essas características fantasiosas que eu trouxe aqui agora, ele não desenvolve habilidade de enfrentamento. Ele não tem base para isso, para suportar a frustração. Aqui também você vai ter a possibilidade de lidar com mecanismos saudáveis. Olha só, preste bem atenção nessa palavra. Você pode aprender
a lidar de maneira saudável, criar mecanismos saudáveis para lidar com o estresse, com a ansiedade e para resolver os problemas, de um modo geral. Porque aqui é onde já se viu o maior local onde são estabelecidos gatilhos emocionais de ansiedade. É esse exemplo que esse aluno deu hoje. A gente estava aprendendo a lidar com alguns gatilhos emocionais dele, baseados na ansiedade. Ele conseguiu transferir isso. Então, aqui é uma oportunidade para você lidar de maneira saudável com o estresse, com a ansiedade, com a frustração, e, além disso, conseguir perceber melhores formas para resolver os problemas. Porque você só consegue ter autoconhecimento quando você consegue entrar em contato consigo mesmo. E aí, com isso, você vai fazer o quê? Você vai conseguir facilitar, você vai ter maior facilidade de expressão emocional. Não que você vai sair falando das suas emoções para todo mundo, não é isso. Você vai conseguir identificar melhor as suas emoções e saber de onde elas vêm, qual é o gatilho. Por exemplo, o que é muito comum acontecer? A gente vai lá, passa a noite estudando. Eu estou estudando mercado, estudei assim, fiquei até tarde, me dediquei e tal, vou operar. Quando chega na frente da tela para você operar, você faz tudo exatamente como você tinha planejado. Qual é a consequência disso? Stop. O que é que você vai pensar? É muito comum isso. Eu fui injustiçado, eu fui injustiçada. Muitas vezes esse sentimento te gera raiva. E essa raiva, quando você não tem esse conhecimento desse contexto que eu estou trazendo aqui para você agora, ela vai fazer. Agora eu vou entrar de novo, quer ver? Agora eu vou entrar, agora eu vou catar meu dinheiro que aquele mercado injusto levou de mim. É você identificar de onde ela veio. Opa, peraí. Eu tô com raiva, sim, eu tô com ódio, sim, eu tô muito frustrado, muito frustrada, mas eu tô assim porque eu tô me sentindo injustiçado. Filha da mãe esse mercado, né? Pode até xingar um palavrão e continuar com raiva. Você só não pode jogar seu dinheiro lá, né? No mercado. E aí, com isso, como consequência, você tem um autoconhecimento, né? E aí, consequentemente, você vai ter aí o seu desenvolvimento pessoal. Aqui você vai aprender a resolução de problemas, não se antecipando ao problema, mas observando o que você tem de bagagem, o que o cenário está te mostrando, e com isso você vai ter mais criatividade para resolver o problema. Com isso, né, o que através dessa observação que eu tenho feito, né, e muitos estudos teóricos, pessoas que falam sobre esse assunto, então é possível simular aqui no trade ou tratar de questões como essas aí que vocês estão vendo, né? A ansiedade, a depressão, a compulsão, a impulsividade, de uma maneira mais saudável. A dificuldade em lidar com perdas é um fator que a gente pode ver aqui. É possível criar algumas estratégias que te façam ressignificar essa perda. A depressão é uma coisa muito, muito séria e grave, né? Então, ela, por consequência, pode levar também à dificuldade de concentração. Por mais que você, por exemplo, não fique o dia inteiro deitado, chateado, desmotivado, deitada, chateada, desmotivada, por não ter tido um bom dia, você pode estar com dificuldade de se concentrar. Por exemplo, ai, eu perdi a entrada de novo, ai, eu não vi esse detalhe, ai, eu fiz a análise, esqueci de analisar isso, de olhar para esse ponto tão importante como eu pude. Pode ser indícios aí de depressão. Aquilo de você se achar, né, que todo mundo está acertando, todo mundo sabe fazer negociações, todo mundo sabe fazer um bom trade, todo mundo sabe o seu setup, todo mundo sabe isso ou aquilo, menos eu. Então, isso é uma dificuldade, uma autoestima abalada, é uma autoestima que está sendo deteriorada por conta das situações do mercado. Com relação à compulsão, é você acreditar que tem controle sobre o mercado financeiro. Uma das maneiras de você perceber se você está agindo dessa forma é você não estopar. Ou seja, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar, ele não volta. A corretora te estopa, porque a corretora está ligada. A dificuldade em desligar da tela, eu preciso operar todo dia. Não, hoje eu tenho que operar.
de você não conseguir ficar sem ver gráfico, de você não conseguir ficar sem clicar. Você não é obrigado a operar todo dia. E nem todos os dias serão dias propícios para você fazer as operações e você tem que estar tranquilo com relação a isso. A terapia lúdica para adultos pode te ajudar a lidar, porque isso pode ser um comportamento compulsivo que você desenvolveu aí nos dias de trade. Impulsividade é aquela questão da gente tomar decisões precipitadas, né? Eu não tenho paciência de ficar esperando, eu tenho medo de perder o trade, eu tenho medo de perder a oportunidade, comportamento de risco. No entanto, um risco fora do gerenciamento, um risco não controlado, porque aqui nós trabalhamos com risco, mas o risco é controlado. Qualquer negócio que você se propõe a realizar, ele tem um risco. Só que o risco, ele é controlado, ele é calculado. Olha a evolução. Tem a questão de não operar, né? Um dia não está para operar e eu decidi não operar. Essa é a evolução maior ainda, você decidir que não vai operar em um determinado dia. Então, tudo isso é uma oportunidade que você pode ter para desenvolver esses fatores. Porque, querendo ou não, eu falo e reforço, o mercado financeiro, ele simplesmente é um instrumento onde você tem ali todos os seus gatilhos emocionais, como eu falei no começo. Então, você transfere aqui para o mercado tudo que você faz na sua vida. Aqui você só repete, só reproduz. Se você vê essa ferramenta, se você consegue ver o mercado financeiro como uma ferramenta para reconstruir esses fatores que eu trouxe no começo, então certamente tudo que você começar a transformar aqui, você vai acabar como consequência levando para a sua vida de uma maneira saudável. E o que é melhor, tudo isso, a consequência é o ganho. E não o ganho para buscar essas coisas para você conseguir ganhar dinheiro no mercado.